Ok, então, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje com uma página do livro Serra dos Médiuns, lá no item eu desmarquei aqui só para mim. Boa noite. Página 211. Quem quiser acompanhar no seu livro, né? A página 211 tem o título Intuição. Essa página foi ditada por Emmanuel na reunião pública de 28 de outubro de 60, em relação ao item número 180, do capítulo 15 do Livro dos Médiuns, que fala sobre a intuição. Sempre que te disponhas à tarefa de servir na mediunidade, és alguém interpretando alguém junto de alguém. Caso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra, deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura a que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. À frente dos companheiros em cursos, em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E perante os que se mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo da resistência moral para não cair no infortúnio, e surpreendendo o acelerado que se te afigura cruel, mentaliza o seio maternal que o acalentou entre as preces e as lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhes conheces o início, nem sabes que forças das sombras se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Seja qual for o necessitado, compadece-te. E se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não carece de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Nessa página, então, Emmanuel nos convida a olhar o nosso próximo, ao nosso irmão, que passa por situações difíceis, passa por sofrimentos atrozes, nos colocarmos no lugar deles. A intuição nos permite isso. Nós precisamos, então, usar mais a nossa intuição e perceber que nenhum de nós é mal porque quer, nenhum de nós sofre porque quer. Todos nós temos um começo, um meio e um fim. Então, se nós pudermos, com o nosso processo intuitivo, perceber o nosso irmão, as suas dificuldades, no começo, no meio, ou mesmo no fim, nós podemos auxiliá-lo e traduzir, né, essa nossa vontade ou essa nossa percepção de uma forma diferente, em vez de criticar, apontar ou julgar. Sejamos cristãos, né?
sejamos espíritas cristãos em primeiro lugar, não é? E espíritas em segundo lugar. Essa seria a mensagem que Kardec sempre nos trouxe, né? Para que nós pudéssemos nos instruir, né? E cada vez mais pudéssemos auxiliar. Vou fazer uma prece para que possamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Alguém gostaria de fazer uma prece? Posso fazer? Pode, é um prazer. Vamos abrir os nossos corações para que nós possamos receber todos os eflúvios, todos os fluidos que recaem nesse momento sobre cada um de nós, formando uma corrente de energia que alarga o nosso pensamento, que alarga a nossa compreensão, fazendo com que mais facilmente introjetemos as lições que serão dadas nessa noite. E com o coração carregado de gratidão, nós vamos dar graças, infinitas graças, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos une numa só irmandade, numa só fraternidade, numa só família universal, né? Agradecendo sempre todas as bênçãos, todos os benefícios que recebemos, principalmente aqueles que nem nos damos conta. Dignai-nos, Mãe, a nos guardar debaixo do seu poderoso manto, do seu carinhoso olhar. E nessa noite, reunidos aqui, em nome do seu Filho Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, graças lhes damos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Graças damos pelo dia, pela chuva, pelo sol, pela noite. Graças damos por esta reencarnação. Graças damos pela doutrina consoladora que nos agasalha a alma, que nos alimenta o espírito. Gratidão, Mãe Santíssima, pela oportunidade que temos de estarmos todos aqui reunidos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os compromissos que temos no nosso dia a dia. Agradecemos pelo nosso querido mestre, senhor Medaglia, que se propõe a trazer esse conhecimento para cada um de nós. Com o coração cheio de gratidão por tantas bênçãos, por tudo que somos e que temos. Pedimos autorização à espiritualidade de luz que nos acompanha, para que se possa dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Maria. Obrigado pela prece. Vamos, então, né, continuar com o nosso assunto da aula passada, falando sobre os corpos espirituais que compõem o perispírito. Corpos espirituais. Então, hoje nós vamos ver, né, ou trabalhar com os corpos que compõem, né, o perispírito. Vamos tirar, né, a nossa imagem da visão
material que nós temos e vamos nos imaginar em dimensões, em dimensões. Jesus falou que nós somos muito morados na casa do Pai. O que ele quer dizer com isso, né? Além de dizer, claro, o universo é povoado de estrelas e outros mundos, existem mundos paralelos aos nossos, em dimensões diferentes que nós não podemos ver ou sentir. Quando falamos de ondas, nós vimos que cada espectro, o espectro visível do homem é muito limitado. Então, nós temos junto a nós, paralelo a nós, um outro mundo e outros mundos. Assim, então, são os nossos corpos. Os nossos corpos espirituais, eles têm dimensões e trabalham em dimensões diferentes da dimensão material. Então, nós falamos na aula passada que chamamos de perispírito, seria, então, esses 5 corpos, né? O corpo vital, o corpo espiritual, o corpo mental e o corpo búdico, né? Isso extraindo da literatura, vamos dizer assim, da literatura espiritualista, mas, mais propriamente, se nós buscarmos em Joseph Kleber, no livro Além da Matéria, psicografado por Robson Pinheiro, nós vamos ter um detalhamento de cada um desses corpos. Foi o que eu fiz, então. Eu peguei a matéria, fiz um resumo dos capítulos, não é? E vamos discutir, então, né, o que representam e qual a função e propriedades desses corpos espirituais. Vamos iniciar, então, com o corpo vital. Bom, o corpo vital, ou o do pretérico, né, ou corpo diáfano, ou corpo bioplasmático, ou corpo do prana, né? É um corpo que liga o corpo físico ao corpo espiritual, certo? Uma estrutura intermediária, né, entre o que é matéria e o que não é matéria. Pelo menos matéria tangível ou visível a nós, certo? A constituição desse corpo ele não tem forma, né? A forma dele, desculpa, ele tem forma humana, mas ele não tem órgãos, né? Não se compõe de órgãos como se compõe, né, o corpo espiritual. Então, o estado dele seria um estado plasmático, bioplasmático, né? Quando nós falamos de ectoplasma, nós temos uma ideia, né, do que é a composição, né, do pretérico ou o corpo etérico. Então, a principal função dele é estabelecer a saúde, né, de forma autônoma. Isso é, o espírito não tem que se preocupar com a saúde do corpo que ele está trabalhando, que ele está habitando, né? Ele tem que ficar descansado em relação a isso. Então, ele, no caso do pretérico, é o que se responsabiliza pela vitalidade do nosso corpo físico. Então, ele distribui as energias pelo nosso corpo. Por isso, então, é ligado, né, diretamente ao centro de força esplênico. O centro de força esplênico, nós vamos ver mais tarde, né, as funções do centro de força esplênico, ele tem justamente essa função de captar energias do meio ambiente, principalmente a energia do Sol. É o prana, como falam os nossos irmãos do hinduísmo, né, o prana. Ok, então. Mas ele tem uma função muito importante, né? Ele é uma tela, como se fosse um corpo, né, que protege do impacto do que vem de fora. Então, protege o corpo espiritual das interações ou das agressões externas, né? Então, nós somos constantemente agredidos externamente. Não porque os outros nos agridem, né, ou porque o ambiente existem energias pesadas, porque nós permitimos que essas energias, não é, elas ultrapassem ou permaneçam, né, criando dificuldades para nós. Então, ele é um manto natural, né, que protege, então, o nosso corpo espiritual dessas lavas astralinas, desse processo que os encarnados, às vezes, os obsessores, não é, ou aqueles espíritos maldosos que querem nos agredir ou nos tirar a energia. Não é verdade? Bom,
Já falei que é associado à produção da ectoplasma, então, quem fornece a energia para as materializações ou para os fenômenos, né, de efeitos materiais, né, é o duplo etérico. Por isso a importância, quando esse material é devolvido ao médium, né, ele tem que ser filtrado antes do médium receber novamente esse corpo, essa matéria, né, que ele forneceu para um trabalho, no caso de materialização. Esse corpo espiritual, ele emite, ele está muito próximo, né? Ele, como se fosse uma pequena, um halo, ele está um pouquinho externalizado, né? Por isso que é preciso que seja externalizado o nosso corpo físico, para criar essa proteção, não é? Então, é uma emanação energética que ele tem, que chama-se, então, a aura humana. É essa aura que os videntes, as pessoas, não os videntes, mas as pessoas com mais sensibilidade visual enxergam, não é? Seria mais ou menos isso aqui, né? Esse halo azulado em torno desse corpo, não é? Seria, né, a aura humana. E aquele amarelo em torno é a aura da expansão do perispírito, ou do perispírito ou do corpo espiritual, vamos dizer assim, né? Isso tudo é proporcionado pelos centros de força. Mas nós podemos medir essa aura humana, né? Killian, né? Esse cientista, como é o nome dele? Killian. Bom, vamos dizer que isso não é Killian, né? Ele, pelas fotografias Killian, ele pode medir essa emanação, né? Fotografar essa emanação. Aqui a primeira fotografia, observem que é um dedo, é um polegar, né? Que mantém as suas radiações perfeitas, né? Uma mão também, né? Com suas radiações. Ali tem uma pata de um animalzinho, né? Dois animais e duas patas, e uma folha. Todo ser vivo emana, então, essa aura, né? Essa aura energética, essa aura interna, que todos nós que temos vida, né? Energia vital, exteriorizamos, né? Bom, uma coisa específica dele é que ele tem individualidade própria, isso é, ele tem um automatismo instintivo e biológico. Olha só, consciência instintiva reduzida. E está relacionado, então, ao esplênico, né, que processa todos os raios solares. E como ele tem uma individualidade própria, né, um automatismo, né, ele pode se deslocar do corpo físico quando achar necessário, né? Então, no transe mediúnico, né, ele se afasta do corpo físico, no sono, às vezes, não é? O coma alcoólico, né? Sob hipnose, através mesmo do magnetismo. Quando você dá um passo na pessoa, ele pode se deslocar, ele pode se afastar do corpo físico, né? Bom, também esse automatismo nos diz que quando o nosso corpo espiritual vai ser agredido, né, ele relaxa os laços que ligam ao corpo físico e cria, então, situações. Por exemplo, quando ele percebe, não é, que uma determinada energia mental, né, isso é um espírito obsessor ou alguma energia mais deletéria, mais pesada, se aproxima ou quer fazer ação sobre o corpo físico, ele se desloca, causando no corpo físico, ou desculpe, no corpo espiritual, né? Agredindo o corpo espiritual, ele se afasta do corpo físico, causando o quê? Um ataque, como se fosse um ataque epiléptico, né? Então a pessoa entra num processo epiléptico. Às vezes também o coma, né? É quando o duplo etérico se afasta do corpo físico, né? Então ele perde, o corpo físico perde, né, a vitalidade. Não morre, perde a vitalidade naquele momento. Por quê? Porque é um sistema de defesa, né, que o duplo etérico, né, faz em relação ao nosso corpo espiritual. Ok? Alguma pergunta sobre esse nosso duplo etérico?
Você acha mais dados lá nesse livro, Além da Matéria, o capítulo 9. Né? Muito bem. Como então é o nosso corpo espiritual? Tá? Corpo espiritual, ou psicossoma, ou corpo astral, ou corpo emocional, modelo organizador biológico, né? etc. Né? O corpo espiritual tem vários nomes. Né? André Luiz usa muito psicossoma. Emmanuel também usa psicossoma. Muitas vezes, corpo astral. Joseph Gleiber gosta de usar corpo astral. Né? Corpo astral. Então, o corpo espiritual, no caso, o psicossoma, né? Ele está muito perto, né? Ou vibra muito próximo ao corpo físico, do etérico. Ele condensa as emoções. Isso é o corpo emocional. Assim como o duplo, assim como o corpo mental é o nosso corpo, o sentimento, né? O corpo, o perispírito, no caso, o psicossoma, é o corpo emocional. Bom, ele tem anatomia variada, né? E individualizada, né? Segundo a evolução do ser, como nós vimos na aula passada, né? Então, a nossa vida sentimental, nossa vida emocional, ela formata o nosso corpo emocional, o nosso psicossoma, né? Então, essa fisiologia particular vai depender do quê? Do nosso conhecimento, da nossa evolução moral. Então, quanto mais evoluído é o espírito, melhor condição dele ter um perispírito em condições, vamos dizer assim, anatômicas, né? E de fisiologia regular. Okay? Como ele modela as formas, ele tem em si todas as matrizes dos órgãos físicos, né? E comanda a função desses órgãos. Então, quando o nosso corpo emocional, o corpo espiritual, né, se encontra em desequilíbrio, ele vai jogar, né, essas distonias, né, esse processo difícil, né, ele vai jogar, levar ao corpo espiritual esse processo. E essas células que são ligadas uma a uma, essas células materiais ligadas uma a uma às células espirituais, elas vão receber um comando. Esse comando é: ou você está feliz ou você está triste. Né? Então, você vai constituir, né, um processo de construção diária do teu corpo físico, a partir, né, do teu corpo espiritual. Bom, ele é comandado pelo corpo mental, né, que dá a forma. Como eu falei na aula passada, os ovoides, né, deu exemplo dos ovoides, eles perdem a forma humana, né, mas mantêm o corpo mental. Eles podem se comunicar, eles podem passar mensagens, eles podem se projetar, se quiserem, né? Por quê? Porque o corpo mental é que dá a forma ao corpo espiritual, né? E e mantém as funções, né? E mantém as funções do corpo, né? Esse corpo emocional. E o nosso DNA, então, funciona como sendo a ligação, né? A ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico. Ele vai passando as orientações através do DNA. Então, as modificações genéticas que nós, né, temos e vemos são todas devido ao nosso processo, né, do nosso corpo emocional. Que vem não só do emocional, mas também do corpo mental. Né? Okay? Bom, o comportamento do espírito, nosso espírito, determina a zona de sensibilidade do corpo espiritual. As enfermidades e distonias pelos efeitos das atitudes físicas e morais. Então, tive uma conversa, né, com uma participante do grupo, a Virginia, sobre essa questão. Lá, ela estava em dúvida se o corpo espiritual tinha órgãos.
Lá no Livro dos Espíritos, questão 257, ele fala que os órgãos, no caso, né, que o corpo espiritual sente em todo o seu corpo. Por exemplo, eu aqui no corpo físico tenho dor de estômago, correto? No corpo espiritual, essa dor é sentida em todo ele, em todo. Né? Então, não é uma sessão, as sensações, a sensibilidade que existe no corpo espiritual é diferente, né, da sensibilidade do corpo físico. Então, as energias contidas nessas zonas precisam ser drenadas para o corpo físico. Mata-borrão. Só os mais antigos, né, como eu, conhecem mata-borrão. Mas mata-borrão, para quem não conhece, né, os novos aí, como se fosse um papel, né, um objeto, parecia assim uma gangorrinha, né, que se passava em cima de quando se escrevia, da tinta, quando se escrevia tinta de caneta tinta, não tinha caneta esferográfica, né, passava em cima para não borrar, então a gente usava mata-borrão. Né? Então, o mata-borrão, ele absorve, né, essas questões adoecidas do corpo espiritual. O nosso corpo, então, físico, funciona como um mata-borrão. Por quê? Porque o corpo espiritual tem que estar sempre bom, sempre perfeito. E o nosso corpo físico recebe todas, então, as exgressões que nós causamos no corpo espiritual. Ele passa para o corpo físico. E o corpo físico, então, é o mata-borrão. Certo? Por exemplo, um câncer. Né? Um câncer, ele marca um processo difícil, porque as células resolveram fazer um trabalho diferenciado. Né? Nós mandamos um aviso para elas. Podem fazer o que vocês quiserem, né? Devido ao emocional perturbado. E elas, então, vão se dividir de outra forma que se dividiriam. Então, aí está o câncer, não é verdade? É uma célula que resolveu se dividir de forma irregular. E aí está, então, o processo emocional sendo drenado para o corpo físico, para que o corpo emocional, ou o nosso corpo espiritual, mantenha-se ainda sem esse processo. Okay? Então, a matriz espiritual se recompõe a partir do momento, então, que eu vou reencarnar. Cada reencarnação é uma depuração do nosso perispírito. Cada vez que nós reencarnamos, nós reestruturamos o nosso perispírito, né? A fim de mantê-lo cada vez mais saudável. Na anatomia do corpo espiritual, destaca-se a presença de centros de força, bem como a presença de um cordão fluídico ou cordão de prata, que liga o corpo espiritual ao corpo físico, né? E ao duplo etérico, né? E também o nosso corpo espiritual se liga ao corpo mental por um cordão de ouro. Nós vamos ver mais tarde, né, esses corpos. Aqui está, então, nós vamos ver na próxima aula, né, os centros de força, né, que são 7 os principais, sendo variados, né, os mais secundários. E temos também o cordão de prata, que nasce, né, no nosso centro de força coronário e frontal, né? Ligando, então, ao corpo físico, lá na pineal, né? Nós vamos ver na aula que vem também, liga-se a pineal, né? Ok? E a fossa rombótica. Muito bem. Também a função do nosso corpo espiritual, né, se excede do instinto. Então, no nosso corpo espiritual, nós temos o nosso subconsciente. Então, nós arquivamos em nosso consciente todos os nossos processos que podemos acessar se for necessário. Né? É uma caixinha lá reservada para o acesso, que nós temos, então, vontade de acessar, nós acessamos, né? De nossas experiências. Então, quando o homem começa a elaborar o raciocínio, adquirindo a razão, o subconsciente passa a agir como depositar as experiências passadas, cedendo lugar à atuação do intelecto. Cada vez mais que nós evoluímos, mais nós vamos ceder, largar o nosso instinto de lado e a nossa razão vai nos proporcionar, então, para o intelecto, o processo de mudanças diferenciadas.
psicossoma não pode enfermar, tá? Por isso, então, que o nosso corpo físico enferma. Ele não pode ficar doente, né? Quando começa alguma coisa a prejudicar o corpo emocional, ele passa para o corpo físico, que é o mata-borrão, né? Então, não pode também ser lesado, né? Ou sofrer abalos. Por exemplo, se eu perder uma perna num acidente ou um braço, o corpo espiritual não vai ser abalado de forma alguma, né? Mas quando os médios veem, mas eu sou vidente e vejo o espírito lá com sofrimento, com dor, com o buraco da bala sangrando, né? Tem essas visões. Kardec mesmo, no livro O Céu e o Inferno, ele relata essas questões, né? Então, nos explicam os espíritos, né, que são condicionamentos psicológicos, né, e formações mentais desses espíritos, que mantêm aquele trauma que ele sofreu quando ele estava encarnado. A ligação dele com o corpo físico ainda é muito próxima, né? É como diz um espírito: bom, eu estou sentindo as larvas comerem o meu corpo, né? Ele não está sendo comido por larvas, na realidade, né? Ele não está sentindo, ele está percebendo, enxergando, vendo o corpo físico ser deteriorado, porque está ligado ao corpo físico ainda, e está sentindo aquela sensação de estar sendo comido por lá, né? Então, como depositário de certos instintos e emoções passionais, está intimamente ligado ao plexo solar. O plexo solar, como nós vimos antes, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? O plexo solar é esse aqui, ó, né? Onde está o centro de força gástrico, aqui, né? Em frente ao nosso estômago. O plexo solar é o plexo onde tem o maior número de ramificações nervosas. Por isso, nós sempre sentimos dores nesta área, né? Quando ficamos irritados, quando ficamos magoados, quando ficamos sentidos com alguém, essa área nos dá desconforto, né? Desconforto, né? O pessoal fala que o nosso segundo cérebro, né? Nossos intestinos, né? São o nosso segundo cérebro. Por quê? Justamente para essa quantidade de ramificações nervosas, né, que essa área apresenta. Não possui forma definida, fixa ou permanente, por estar associada à vontade e ao contexto evolutivo do ser. Então, eu posso desencarnar e não manter essa forma que eu tenho hoje. Eu posso escolher outra forma, se eu tiver um contexto melhor de evolução, né? Aí sim eu vou poder mudar o meu corpo espiritual, né? A forma que eu quiser, que eu bem entender. Para mais bonito ou para mais feio, depende, né, a minha vontade. Isso é uma questão que Bezerra de Menezes, no livro A Loucura, Loucura e Obsessão, eu acho, de Manuel Filho de Miranda, Bezerra de Menezes mudava de forma, assumia a forma de um preto velho para trabalhar no centro de Umbanda, né, para atender Então, ele mudava de forma, né, para que os videntes vissem ele como se fosse um preto velho. Interessante isso, né? Bonito isso, né? Para poder ajudar. Que maravilha isso. Então, realmente, esse é o nosso corpo espiritual. Está lá, com mais detalhes, nesse livro, Além da Matéria, capítulo 12. Alguma pergunta sobre corpo espiritual? Se não tivermos, então vamos passar, então, né, para o corpo mental, né? Não, mas primeiro vamos ver uma coisa sobre o cordão de prata, né? O cordão de prata que liga o corpo espiritual ao corpo físico e ao corpo vital. Então, esse cordão de prata estabelece ligação, né, entre esses corpos, né? E no corpo físico, a glândula, a sede dele é a glândula pineal, que nós vemos aqui, né? O cérebro, a glândula pineal, o tamanho de um feijãozinho, né? Nós vamos ver na próxima aula a função da pineal, as funções da pineal, né? Ela se encontra bem no centro do nosso cérebro, praticamente, bem no centro. E ela dirige, ela comanda, ela e a glândula pituitária, ela comanda, né, o nosso sistema endócrino do nosso corpo físico. E a força romboide, que fica ali atrás do nosso cérebro, né? É o início da nossa coluna vertebral, o início da medula,
né? Então, é a fossa romboide. Ok? Bom, a extremidade dele, do corpo físico, tem origem física, mais ou menos, né? Com vestígios, né, de matéria astral, ectoplasmática, né? E a outra extremidade, né, ela é praticamente, né, astral, né? Isso é ectoplasmática. Ele conduz as energias, né, para o nosso corpo físico, né? E evita e permite que nós nos afastemos, né, do corpo físico sem prejudicar o corpo físico. Então, quando nós dormimos, a nossa segunda morte, que a gente chama, né, a nossa morte aparente, o nosso corpo espiritual ele se desprende. Não só, desculpe, eu falo corpo espiritual, mas o nosso perispírito se desprende, né? E ele vai atingir aonde quiser com o cordão de prata. Mas essa radiação do cordão de prata depende, né, do nosso fluido vital. Quanto mais vitalidade tem uma pessoa, mais distância ela pode ir, né? Quanto menos vitalidade, menos distância ela vai. Então, pessoas se apresentem doentes, então, para preservar, né, esse deslocamento é menor. Ok? Muito bem, então. Alguma pergunta sobre o cordão de prata? Vamos, então, ao... Medrado, Oi, pois não? existe possibilidade desse cordão se romper? Se romper, você morre. Ah, só nessa questão, né? Só na questão. Então, quando você desencarna, esse cordão é cortado. Certo? Entendi. Tá? Fora isso, nenhum desdobramento, momento nenhum. Não, de forma alguma. Né? Ok. A distância que você vai percorrer é a distância do seu fluido vital. É quanto ele vai poder fornecer para que esse cordão possa, né, se desenvolver ou se esticar, no caso. Né? Tá? Uhum. E Beleza. nenhuma possibilidade de desencarne quando estiver acontecendo algum desdobramento, é possível? Não. Entendi. Não, só se houver debilidade do corpo físico, né? Que já estiver a ponto de ser desligado, né? Claro, entendi. Ok? Tá? Ok, obrigada. Por exemplo, pode acontecer que uma pessoa está a ponto de desencarnar, ela ser levada ainda em vida, espiritualmente levada ainda em vida, né? Para outro local, e lá cortarem o cordão fluídico. Essa é Certo? abençoada. Bah, estou dizendo, né? Só gente boa, né? Sim, né? Só gente boa, né? Obrigada. Nada. Ok. Então, vamos ver o corpo mental, certo? Que se divide em corpo mental superior e corpo mental inferior. Gente, esse tamanho desse corpo mental, depois eu falo isso aí, esse desenho é só para a gente fazer esquemático, tá? Mas, na realidade, o corpo mental, ele reveste a nossa cabeça, tá? A nossa cabeça, tá? Então, o tamanho da nossa cabeça. Então, por isso que o pessoal fala zovoide. Eu falei na aula passada, zovoide. O ovoide tem uma forma oval, não é? É a forma da nossa cabeça, certo? É onde fica o corpo mental. Muito bem. O corpo mental, o corpo do espírito ou o corpo superior, né? Ele tem uma dimensão, né? Como eu falei, as dimensões, né? Superior ao psicossoma, né? Sem forma, ele não tem forma nenhuma, tá? Então, ele reveste somente, né? O nosso cérebro, nossa cabeça, né? A relação da cabeça, não o cérebro, a cabeça, tá? Não possui órgãos internos, como o psicossoma, né? Mas ele mantém, né, as formas e o funcionamento dos corpos que são inferiores. Então, cada corpo ele mantém o corpo anterior, né? Ele é superior ao corpo anterior. E o corpo mental, então, está associado à nossa forma intelectiva, né? Ele é sede da consciência cósmica, do pensamento contínuo e da memória integral. Consciência cósmica. Que consciência cósmica, né? É a nossa consciência superior. É aquela que nos dá acesso ao processo do nosso ser como ser que nós somos, puro como nós somos, né? O espírito, né? Pensamento contínuo, né? Por isso que nós nunca paramos de pensar, né? É difícil parar de pensar. Você não consegue parar de pensar.
Né? Ninguém consegue parar de pensar. Se parar de pensar, você morre. Né? E a memória integral é onde está arquivado a nossa consciência. Certo? O corpo mental só se manifesta através da telepatia. Sem articulação, ele se semelha a palavras. Como eu falei antes, né? Ele, o corpo mental, quando nós perdemos o nosso psicossoma, né? Ele pode se projetar, sim, ele projeta imagens, ele pode se projetar e aparecer no lugar e falar, né? Perfeitamente, mas por telepatia. Nunca ele vai ocupar um médium, por exemplo, certo? Para passar uma mensagem. Alguns tributos e formas de manifestação do corpo mental, né? Como eu falei, ele transmite imagens mentais. Então, o pessoal, por exemplo, fala: o fulano desencarnou, já apareceu aqui no centro, que legal, o cara cara... Não, ele desencarnou recentemente, ele não apareceu, não. Ele projetou a sua imagem. Projetou a sua imagem. Né? Tem um livro ótimo do Inácio Ferreira, né? A Biografia do Bacelli, que fala sobre isso. Né? Um livro muito bom. Né? Até aquele livro, acho que aquele livro Livros de Esperança, né, da irmã, também fala sobre isso aí. Né? Bom, ele cria formas de pensamento. O que são formas de pensamento? Nós vamos ver isso mais tarde, né? Quando nós pensamos, nós criamos formas. Elas se materializam em torno da nossa aura, do nosso campo eletromagnético. Né? Então, por isso que é fácil os espíritos perceberem os nossos sentimentos, as nossas necessidades, nossas carências, porque nós projetamos tudo isso em nosso campo eletromagnético. Né? Ele é mediador entre os planos de dimensão mental e astral, né? Isso é, corpo mental e corpo psicossoma. Ok? E é coordenador da projeção de sentimentos racionalizados. Então, todo o processo de raciocínio está no corpo mental. Né? O processo emotivo está no corpo emocional, que é o nosso psicossoma. As experiências do ser são arquivadas definitivamente no plano mental, né? No corpo mental, certo? Positivas ou negativas. Todas elas são ali arquivadas. Né? Então, nós já vimos que no corpo psicossoma, nós temos o subconsciente, né? E as experiências vividas, processo mental, é o superconsciente. Então, como o psicossoma é responsável pela manifestação das emoções, o corpo mental é responsável pelos pensamentos e sentimentos elevados. Portanto, melhorar os sentimentos e trabalhar no pensamento, expandindo a capacidade de raciocinar, é significativo para o desenvolvimento do corpo mental. Para desenvolver o corpo mental, nós precisamos aprender a raciocinar. O que é raciocinar? É usar a razão. Né? Usar a razão. Nós precisamos, em cada situação, como eu li a página inicial sobre o instinto, né? Quando você vê uma situação, se coloque naquela situação e raciocine. Se eu estivesse nessa situação, o que eu faria? Como eu estaria na situação? Em quem eu ia recorrer? Né? Coloque sempre esse processo de raciocínio. Você vai desenvolver o teu corpo mental, vai desenvolver os teus sentimentos, e assim você vai poder sentir melhor o teu próximo. Certo? Muito bem. Estados mórbidos associados ao corpo mental. Monoideísmo. Né? O que é monoideísmo? Né? Pessoal deprimido, depressivo, certo? É o monoideísmo. Né? São distúrbios do corpo mental. Tanto encarnados quanto desencarnados. Né? Certo? Então, geralmente nesse estado, não é? A gente começa a ser vampiro. Você suga as reservas energéticas de outra pessoa. Você começa a retirar energia das pessoas. Pessoas vão se desestabilizar perto de você, porque você vai sempre estar na situação de buscando energia, porque você está, né, monodeído, você está fechado em si mesmo. Como a carência energética desses seres reside no corpo mental, os hospedeiros passam a abrigar formas de pensamento ou ideias equilibradas e impróprias aos seus ideais. Então, as próprias obsessões. Né? Então, quanto menos você vai
ter esse processo, né, de buscar energias que você não tem, você vai buscar essa onde? Em outras pessoas. Né? E você vai desequilibrar outras pessoas, encarnados ou desencarnados. Então, ser encarnado ou também desencarnado. Né? Bom, processos como deficiência mental, desenvolvimento retardado, dificuldade de concentração e falta de senso crítico são resultantes de distúrbios no organismo mental, devido às intoxicações energéticas de dependência emocional prolongada entre seres que se esgotam mutuamente. No caso, né, a simbiose mental, como foi falado anteriormente. Né? Você entra em relação com essas criaturas que você cede energia ou você busca energia delas. Olha só. Então, processos mentais, todos relacionados ao corpo mental, são deficiências que nós trazemos ou podemos adquirir durante essa encarnação. Ok? Bom, eles se dividem em superior e inferior, a depender ou conforme mecanismos de manifestação da consciência. Olha só, então, essa divisão mental superior, mental inferior, é conforme se manifesta a nossa consciência. Beleza? Muito bem. Bom, mental inferior, ou concreto, mente objetiva, calculista, relacionado às formas de vida física. Tá? Então, é um processo em que nós usamos todo o nosso conhecimento. Né? A mente que calcula, a mente que é racional. Né? É o nosso corpo cognitivo, isso é, aquele corpo que busca o conhecimento. Né? Então, nós vamos sempre, quando tivermos esse conhecimento, vamos imprimir no nosso sistema nervoso, não é? As nossas questões, buscando sempre agir. Bom, por ser esse centro de expressão, ele é ligado ao centro de força laríngeo, aquele que fica aqui, ó, né? Bem no centro da nossa garganta. Porque ele se expressa desta forma. Né? O intelecto expresso na vida mental organizada é a marca da humanidade. Então, você, quando já tem intelecto, você é humano. Né? Se um animal não tem nenhum intelecto, tem uma razão. Então, quando você já imprime esse processo mental, você já tem a questão de ser um ser humano. Né? Okay? Então, você imagina lá nossa formação, quando nós começamos como um ser, né, que passa do mineral, pega o instinto do animal, né, pega a sensibilidade no vegetal, pega o instinto do animal, aí se desenvolve um ser que vai começando a buscar a sua humanidade. É o momento em que ele vai começar a raciocinar. O momento em que vai desenvolver, então, o corpo mental interior. Né? Então, através da instrução intelectual, o ser se expressa como indivíduo, pois já deve ter superado as fases das emoções, né, das paixões e dos instintos. Isso é, nós já estamos buscando outra visão. Lembra aquele gráfico que eu botei quando eu falei sobre a mediunidade, sobre a consciência, né, os níveis de consciência? Nós vamos, então, galgando os níveis de consciência, né, do um sonho sem sonhos, para um sonho desperto, para uma consciência cósmica. Né? Então, nós vamos desenvolvendo o nosso processo mental, crescendo, né, além daquilo pequenininho que nós somos. Porque o nosso perispírito, né, ele só vive com as emoções. Ele não vive com o processo do intelecto. E dá o intelecto ao corpo mental. Né? Então, ele começa a desenvolver, a buscar no corpo mental, né, elementos para ele poder, então, trabalhar. E não superar os instintos. Olha só, superar os instintos. Né? Então, com o intelecto, o homem consegue compreender a sua relação com o mundo que o cerca, formando a consciência própria, reconhecendo como sujeito, como um ser único, né? O eu, né? O ego. Okay? A ação do corpo mental inferior é intermediária entre a dimensão espiritual, propriamente dita, e a fase instintiva, entre o corpo emocional e o mental superior. Então, ele faz uma ponte entre o que é emocional, né, o que é superior, que é o processo do sentimento, ele faz essa ponte. Né? Isso é,
livre do instinto, mais para a razão. É formada pela mente instintiva, também conhecida pelo instinto. Eu não consigo ler aqui, pera um pouquinho. É também conhecida, tem essa caixinha aqui, deixa eu fechar a caixinha aqui. Tá. É formada pela mente instintiva, também conhecida como instinto, mente subjetiva, subconsciente ou inconsciente. Né? Instinto, paixões, emoções, apetites, sentimentos, desejos. Certo? A mente instintiva é o arquivo dos aprendizados por toda a vida, para serem consultados no momento necessário, e utilizados sem precisar consultar o intelecto, mediante a necessidade de realizar uma operação já aprendida. Execução de uma música, por exemplo. Isso aí é o instinto, a mente instintiva. Né? Então, graças à ação da mente instintiva, as espécies aprenderam a fazer as coisas necessárias para a sobrevivência e progresso. Né? Então, o corpo mental inferior, né, ele é intermediário entre o processo do instinto, não é? E o processo, né, do mental superior. Ok? Muito bem. Agora, o corpo mental superior é o corpo ou abstrato, né? Então, é aquele que busca a consciência cósmica no processo, né? Ok? Ele vai buscar a dimensão espiritual, onde ele elabora estruturas, ideias. Está ligado, então, ao auxílio de força frontal. Né? É onde, então, né, que surge o raciocínio criativo, né, onde são elaboradas as intuições, o processo todo de evolução do ser humano. Sua estrutura superior capacita o corpo mental a elaborar, teorias e avaliações. Isso é, você consegue além da matéria, buscar as coisas subjetivas, né? Consegue criar subjetivamente. Quando ele está viciado, ele perturba-se e cria um processo, então, de doença, né, na personalidade. E aí nós vamos ter as pessoas que querem dominar, que querem fazer o domínio, né, os ditadores, né, que querem ser tiranos, né, em relação ao processo da humanidade. É também conhecido como superconsciente dos registros espíritas e é a fonte dos mais sublimes desejos, pensamentos e inspirações nobres e elevadas. Representa a intuição pura. Como nós lemos na página de Emmanuel, não é? Quando nós buscamos a intuição, nós conseguimos construir nós compaixão, piedade, tolerância, né? Quanto mais predomina o corpo mental superior, menos força e influência exerce o conteúdo instintivo do perispírito e a ação intuitiva do mental inferior. A atuação desse elemento divino, representado pela superconsciência, supera os domínios do intelecto. Então, é um corpo, não é, que não se reflete na mais material, né, que busca do inferior, o nosso psicossoma. Ele busca, então, né, já mais próximo da questão cósmica, né, a nível de espírito. Uma pergunta sobre o corpo mental superior. Então, vamos para o cordão de ouro. O cordão de ouro, ele liga, estabelece a ligação entre o corpo mental e o corpo espiritual. Né? Ele tem sede no corpo mental e não tem forma tangível. Certo? Exerce um papel fundamental para a conexão entre o corpo mental e o psicossoma, o corpo espiritual. E esse corpo, esse cordão, não se desfaz, né? Não se desfaz com a desencarnação. Representa a conexão mente, psicossoma, né? Mente, corpo espiritual, e serve como ligação entre o plano dos sentimentos e das emoções. Qual é a nossa maior tarefa como encarnados? Transformar emoções em sentimentos. É a nossa maior, quer dizer, é a condição de evolução isso. Né? Jesus sempre diz isso para nós. Não é? O sentir da criatura, o enxergar na criatura você próprio. Você sente a criatura.
cria essa ponte de ligação. Então, quanto mais nós usarmos os nossos sentimentos, ou traduzirmos emoções e sentimentos, maior será nosso grau de evolução. Né? Okay? A ponto de, assim, né? Não precisarmos mais do corpo emocional, ficarmos só com o corpo mental. Essa é o nosso futuro, essa é a nossa evolução, certo? Cada vez mais nos desfazendo do corpo espiritual, cada vez mais crescendo no corpo mental. Bom, o corpo búdico, o corpo cósmico, eu tenho poucas informações, pouca literatura sobre isso, então eu praticamente vou ler para vocês realmente o que está aqui, né? É o que o Joseph Kleber nos traz. Corpo búdico, Budi, né? Que no sânscrito quer dizer intuição. Né? Então, seria um corpo muito próximo, o que seria o próprio desenvolver do corpo mental em relação ao espírito, né? A energia pura. Então, ele detém o núcleo da consciência potencializado ao máximo. Isso é onde está a nossa consciência. Certo? É na dimensão cósmica e imortal que são registrados, arquivados, todas as experiências multimilenares e todos os acontecimentos do espírito. Então, seria aquele lugar em que o nosso ser espiritual, né, nós, como seres espirituais que somos, gravamos as nossas experiências. Dos núcleos a seguir, partem as chamadas ordens e demais resoluções do espírito. Núcleo de potência moral representa uma dimensão da partícula anímica ou espiritual responsável pela noção do bem e do mal. Né? Bom, partícula anímica ou espiritual. Anímico quer ver da alma, né? Ânima, da alma. Certo? No processo, então, do ser. Kardec, né, no livro dos Espíritos, nos fala: alma é o espírito encarnado. Né? Alma é o espírito encarnado. E espírito é o espírito encarnado. Assim que ele, então, no livro dos espíritos e dos médios, né, ele indica quem está encarnado e quem está desencarnado. Quando ele fala alma é porque está encarnado. Quando ele fala espírito é porque está desencarnado. Né? Então, esse núcleo, né, de potência moral tem a ver com o nosso processo de ligação ao corpo. Certo? Então, a noção do bem e do mal está nessa ótica, do nosso comportamento, né? O comando do processo que nós somos como ser pensantes que somos. Né? Então, é uma alegação, ela é muito mais materializada do processo. Processo de potência intuitiva. Né? A dimensão seria como antena do espírito, é o núcleo anímico responsável pela captação das informações do cosmos. Então, nós buscamos do cosmos as informações que nós precisamos. Né? E interpretados pelo corpo mental. Então, uma potência moral, né, ele vai em direção ao corpo, a potência intuitiva vai em direção ao espírito, certo? Né? E o núcleo consciencial, esse núcleo, ele fala que tem pouco conhecimento em relação a esse núcleo, né? Então, seria a consciência cósmica, um processo já mais adiantado. Muito bem, então. E concluímos, então, com o espírito, que seria o corpo átmico, segundo os espiritualistas, né? Átomo quer dizer espírito, né? Ou a consciência pura, o espírito puro, a própria partícula da vida, ou o princípio coordenador. Né? Então, segundo o livro dos Espíritos, é impossível descrever sua essência divina. Né? Imanente, transcendente, inexplicável, indescritível. Então, à medida que evolui, aprende a aperfeiçoar-se, despe-se dos corpos mais pesados e densos, passando a atuar em níveis e dimensões de consciência cada vez mais sutis. Esse, então, é o nosso corpo átmico ou o nosso espírito puro, que nós vimos, né, na aula passada. Beleza? Aqui eu tenho o ato mediúnico só para lembrar, né, que nós precisamos realmente, né, conhecendo todo o nosso processo, né, tentar, quando no circuito mediúnico, nos expandir cada vez mais
para nos aproximar das vibrações espirituais, certo? E nesse esqueminha aqui que eu trago, ele traz o circuito mediúnico só de uma forma interessante. Observem bem, né? Quando a corrente mental, né, atinge a epífise, certo? Né? Essa corrente mental, ela entra essa energia, não é? Transforma a corrente mental em corrente nervosa, que atinge o córtex cerebral, certo? Né? E aí, então nós vamos manifestar. Então, o corpo do médico, conforme o lobo cerebral que ele atinge, ele vai provocar, então, né, os fenômenos, né, da fala, das sensações somente, da audição, da visão. Só para, né, nós temos uma ligação, fazer uma ligação entre o que nós vimos em relação aos corpos na questão da mediunidade. Beleza? Então, nós estamos adiantados um pouquinho mais adiantados, estamos adiantados na hora. Alguma pergunta a respeito, gente? Do que nós vimos hoje? Então, vamos fazer a nossa prece para o pessoal desligar, né? Poder sair da reunião sem ter que demorar mais tempo, né? Que nós já passamos algum tempo da hora. Beleza? Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, aguarde mais um pouquinho só. A gente faz a prece final. Beleza? Vamos então agradecer essa oportunidade que nós tivemos. Agradecer a Jesus e a todos aqueles que, em nome dele, nos auxiliam nesse trabalho. Pedindo que nós possamos cada vez mais abrir a nossa consciência e buscar na intuição enxergar melhor quem nós somos e aquele que está junto a nós. Usar a nossa intuição para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E isso faz com que nós sejamos seres mais tranquilos, seres mais harmoniosos, seres mais equilibrados. E com esse equilíbrio, então, nós podemos construir os nossos corpos de forma mais harmônica, mais saudável. Cada vez que nós estudamos, nós agradecemos Jesus. A quantidade de informações que nos abre a mente e nos dá as possibilidades de vencer esse período que nós estamos aqui na matéria e criar grandes novas possibilidades para o nosso futuro. Obrigado, mestre, por essa oportunidade. Que possamos, então, encerrar o nosso trabalho de hoje com a tua permissão. Que assim seja.